Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também vos quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus." Comentário do Evangelho com Euda Mendes, de Teresina, Piauí. Caríssimo irmão, caríssima irmã, você já pensou qual é a meta de Deus para mim, para você? Deixe-me lembrá-lo. Estar aonde está Jesus é a única meta autêntica da vida dos homens e mulheres de fé. Perceba que a palavra de Deus, ela sempre está nos mostrando esta meta. Por isso, quando Jesus diz que Ele é o caminho, é porque nós só chegamos a esta convivência familiar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo andando com Jesus, indo até Jesus. Quando Jesus diz assim: "Ninguém vem a mim se não escutar o Pai ou se não for o escolhido do Pai", Ele está querendo dizer que este vir a Ele não é um passo físico, não é atravessar um espaço geográfico. Não. Ir a Jesus é aceitar o seu ensino, é acreditar na sua palavra e buscar vivê-la com a graça dele, é claro. Ninguém que esteja andando com Jesus, buscando Jesus, faz isso por mérito próprio. É sempre a atração de Deus. Eu particularmente gosto sempre de dizer isso para Nosso Senhor: atraia-me, seduza-me, vença-me, porque o maior empecilho para vivermos segundo a vontade de Deus somos nós mesmos. Então veja, sabendo que a nossa meta é viver, estar nesta convivência familiar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que o caminho é Jesus,
então eu devo entender que é preciso abrir meu coração e aceitar as palavras dele. Hoje, o Evangelho, ele fala que muitos se escandalizaram com o Senhor quando ele disse que para ter a vida eterna precisava alimentar-se dele, da sua carne e do seu sangue. Muitos se escandalizaram e o abandonaram. Ficaram poucos, dentre os quais Pedro, que afirmou: tu tens palavra de vida eterna. Aonde iríamos nós? Eu faço essa pergunta para mim. Aonde eu irei sem Deus? Qual o sentido da minha vida sem Deus? Como entender a minha história pessoal sem Deus? Eu não consigo. Porque de Deus eu vim. A Ele um dia eu voltarei para viver eternamente. Esta é a meta do cristão, é a meta do homem e da mulher que tem fé. Aqueles que o abandonaram, escandalizados, eu acho que a posição deles é melhor do que aqueles que fingem ser cristãos. E aqui é onde está a chamada que eu fiz no início da reflexão. Quebre a corrente da falsidade na sua vida de fé. Quebre esta corrente. Gente, quando nós não somos autênticos na nossa vida de fé, nós somos o contrário, nós somos falsos cristãos que fingem que escutam o Senhor, que fingem que acreditam nele. Por isso que eu digo que aqueles que se escandalizaram e foram embora são melhores do que aqueles que vivem fingindo. Porque nós podemos até classificar 3 tipos de discípulos. Aquele que aceita o ensino, que abre o coração, que se deixa vencer por Deus, que busca viver na presença de Deus. O segundo é aquele que finge que crê, que tem uma vida falsa, dupla, que posso até dizer assim, na igreja ou nas reuniões de oração tem uma posição e fora destes lugares uma outra. É duplicidade de vida, é incoerência de fé e é fingir ser cristão. E o terceiro são aqueles que desprezam totalmente o Senhor. Para eles, Jesus é uma ideia, a Eucaristia é um pedaço de pão, a oração é um exercício da mente. Precisamos nos descobrir nesta caminhada. Veja bem, muitas pessoas viram Jesus, andaram com Ele, presenciaram seus milagres, suas curas. Muitos tocaram em Jesus, se beneficiaram com milagres e curas. Mas quem realmente acreditou nele? Quem absorveu e aceitou realmente as suas palavras? E é impressionante como Deus não desiste de nós. Ele insiste a cada dia. Por isso que nós temos missa todos os dias, por isso que nós temos evangelista em todos os momentos, para nos falar de Deus, porque Deus não se cansa de nos procurar. Deus não se cansa de bater a porta do nosso coração. Deus não se cansa de demonstrar o seu amor. Ele não desiste. Mas é preciso que a gente acorde.
que a gente acorde para ouvir esta voz que traz a graça que nós precisamos. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou a luz. Jesus diz: eu troco reinos por ti. Jesus diz: eu estarei contigo até o fim de tudo. Jesus diz: se tu acreditares em mim, eu ressuscitarei você no último dia. Jesus diz para o Pai: Pai, eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo. E onde é que está Jesus? Ao lado do Pai. Entende? Assim, Deus não puxa nossa orelha no sentido de que está zangado. Não, Ele nos ama. Ele tem saudade de nós. Ele não desiste de nós. Ele quer nos levar a uma experiência profunda do seu amor, da sua graça. Isto é real. Quando nós temos esta experiência, eu ainda não ouvi nenhuma pessoa que tenha este encontro pessoal com o amor de Deus que não queira senão viver de modo a agradar a Deus. É isto. Por isso, eu e você somos chamados todos os dias a livrar-se da falsidade cristã. Não é das pessoas falsas, não, é da nossa própria falsidade. É da nossa vida falsa como cristão, que todos nós podemos estar de alguma forma vivendo. É preciso pedir que o Senhor venha com a sua graça e seu amor quebrar esta cadeia dentro de nós e conquistar todo o terreno do nosso coração, habitar nele, para que a gente viva nesta experiência da graça, do seu poder, da sua companhia. Isto é o melhor para cada um de nós. Vinde, Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso orgulho, nosso inimigo repeli, e concedei-nos nossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém.